Em luquisme, existem muitos lutadores fortes, mas só 2 são tratados como monstros de verdade. Gun Park, ou o Oni Branco, e Kim Jong-go, o loirinho assassino de espada, né? Se essa luta acontecesse até o fim, quem sairia vivo hoje, atualmente? Hoje, no canal do Suetan, a gente vai responder isso, galera. Então, bora pra mais um vídeo de luquisme, o último vídeo do ano, o último vídeo desse 2025, que foi maravilhoso pra gente, galera. Então, fiquem ligados que o vídeo hoje vai estar top, espero que vocês gostem. Deixa o like aí, se inscreve no canal, hype o vídeo, que ajuda muito, o hype do vídeo é o mais importante. Entre no nosso Discord, que a gente criou o meu Discord, o Discord meu, entre lá, o link que tá na descrição. Entre no nosso grupo do Telegram também, galera. E é isso, bora lá pro vídeo, comente a opinião de vocês, como que vocês vão achar do vídeo, e bora lá. Vamos começar falando de Gun Park, o soldado perfeito, né, galera? Bem, o Gun não luta por diversão, galera. Ele luta por eficiência. Ele foi treinado pelo Tom Lee, pelo clã Yamazaki, pelos irmãos Kojimas. Tem o corpo no auge praticamente, já que ele está praticamente no auge dele, ou chegando lá. Ele tem 21, 22 anos, tá novinho praticamente. E ele tem um estilo direto, brutal e disciplinado. Aguentador como ninguém. E galera, vamos lá, vamos analisar esse feito. Primeiro, ele foi treinado pelo Tom Lee por um tempo, sim. Então ele tem algumas técnicas do Tom Lee. Ele foi treinado pelos irmãos Kojima, que ensinaram pra ele o Kudo lá, né? O Judô também, e o estilo Yamazaki. Ele tem o corpo absurdo. O corpo dele tem uma resistência monstruosa, absurda, né? Como a gente pode ver na obra, ele tem uma resistência à dor monstruosa. O corpo dele, tipo, é perfeito, é uma máquina o corpo dele. Pra tudo, né? Força, velocidade, resistência, tudo. O estilo dele é direto, tipo, é porrada mesmo, é tipo franco, 1v1 ali, porradão, estilo direto, brutal. A gente já viu lutas do Gun, ele é brutal, ele é monstruoso, ele ataca como ninguém, tipo, absurdo. E ele é, tipo, tem uma disciplina monstruosa, como a gente já viu que o cara tá sempre treinando, não é à toa que ele é o gênio da progressão, né? O cara, tipo, tá sempre treinando, sempre evoluindo, sem parar. Bem, já foi dito que o Gun, a gente já viu na obra que o Gun tem 2 domínios, que é o domínio da força e o da resistência, né? E nos últimos capítulos deu a entender que ele também tem caminho, né? É meio estranho isso, porque, tipo, ele tem no caminho nunca ter usado, é meio estranho, né? Meio, você fica meio, por que ele nunca usou o caminho dele? Então, tipo, bizarro. Só que deu a entender isso quando o PHS foi visitar ele na cadeia, apareceu aquela aula, ele falando de caminho, então dá a entender que o Gun tem sim caminho, galera. Que já dá mais um up absurdo pra ele. Fora que o Gun tem um Ui, que a gente já sabe todas as características do Ui, né, que ajuda, tudo. E tem o Tui, que é o modo descontrolado, que dá um boost, é tipo uma convicção. O Tui é a convicção do Yamazaki, que literalmente dá um boost absurdo de todos os status físicos, monstruoso. Só que você acaba perdendo o QI, né, você meio que sacrifica o seu QI, o seu beta QI, e você vira um monstro com uma força, uma velocidade, tudo absurdo. Tipo, o físico vai pra outro, além, pra outro patamar. Só que você perde QI, como a gente já viu, né. E bem, o Gun vence porque ele não hesita, como a gente sabe. O Gun nunca hesita. Não é à toa que todas as lutas ele vence, ele não tem medo, ele nunca hesita em nada. Então o Gun vence porque ele não hesita, galera. Mas bem, eu dei uma resumida no Gun aqui, falei sobre o lado dele, falei mais sobre ele, sobre o Gun. E é isso. E queria lembrar que esse vídeo não vai ter fanboylismo, não vai ter nada, galera. Vocês sabem que eu tenho um problema com o Gun aí, e o Gun é meu personagem favorito, mas podem ficar tranquilo. Como vocês podem ver, tô sendo parcial aqui. Mas é isso, agora bora falar um pouco sobre o outro adversário dele, né, o nosso loirinho. Bora lá. Bem, Kim Jong-go, galera, ele é diferente. Ele é o caos absoluto, né, como a gente pode ver. Bem, já o Go, como a gente tá falando aqui, é o completo oposto do Gun. Usa qualquer coisa como arma, como a gente já sabe, tipo, por exemplo, se tiver uma caneta, uma faca, um pedaço de pau, uma bicicleta, qualquer coisa que dê pra ele imaginar sendo uma espada ou uma arma branca, ele pega e sai, tipo, usando, tipo, ele usa qualquer coisa. Isso é algo positivo pra ele numa luta, principalmente numa luta 1v1 de rua, onde o que mais vai ter é coisa em volta, eles não vão lutar no deserto, né? Então, tipo, isso ajuda muito ele contra qualquer adversário. Se ele for lutar com qualquer adversário, tipo, como a gente viu em MK, a gente que ele lutando contra o Jinshou, a gente viu que, tipo, porra, ele conseguiu usar o relógio, ele conseguiu usar o óculos contra o Dogyu, usou até o cinto contra o Jinshou. Contra o Dogyu ele conseguiu usar o sapato, conseguiu usar o óculos também. Então, tipo, porra, o cara usa tudo, só faltava o cara usar a gravata, conseguindo endurecer a gravata e usar a gravata como uma espada. Então, tipo, o Go tem esse, tipo, que é um bagulho que ajuda muito ele consegue usar qualquer coisa pra upar o estilo de luta dele, né? Bem, ele luta sorrindo, porque, tipo, o Gun é um psicopata que nem o Gun. Tipo, o Gun
Sorri quando tá sentindo dor. O Go senti lutando, né? Bizarro, mas bem. É imprevisível, o Go é extremamente imprevisível, acho que é um dos personagens mais imprevisíveis de Luquism, tipo, você nunca sabe o que ele vai fazer, ele é meio traiçoeiro também, né, meio pilantra, e é extremamente letal. O Go é o personagem mais ofensivo e mais letal de Luquism e do PTJ-verse, tipo, o Go é disparado o personagem mais ofensivo e letal do PTJ-verse, o mais perigoso. Você vai lutar com o Go, você pode sair sem um braço, sem uma mão, sem uma cabeça, sem uma perna, literalmente. Tipo, ele é extremamente ofensivo, extremamente letal. Tipo, galera, o Go não quer vencer rápido, ele quer brincar com o inimigo. E é literalmente isso que ele faz. Se a gente for reparar, tipo, nas lutas dele, ele sempre brinca, até que quando ele resolve lutar sério, aí sim a história muda. Um comentário legal que eu vi que o Marcos fez nos últimos vídeos aí falando, numa teoria dele, que ele falou que o Go parecia que não sentia dor, porque ele apanha e nunca demonstrou realmente dor, tipo, dor de verdade. Então será que vai ter algo assim envolvendo o Go? Por isso que ele gosta de apanhar pra daí começar a lutar sério? Será que ele não vai sentir dor ou vai ter uma tolerância à dor absurda ou algo do tipo? Mas bem, o Go tem os seus arsenal, o Go é extremamente apelão. E é isso. Agora vamos fazer uma comparação direta. Vamos fazer uma comparação direta entre os dois, galera. Bora lá. Bem, vamos começar falando de força física, força, tipo um domínio da força física, força bruta, desfeitos, destruir essas coisas. Bem, no quesito força, galera, o Gun tem vantagem física e na resistência. No quesito força que eu digo é tipo quesitos físicos mesmo. Bem, o Gun é vantagem em tudo praticamente. O Gun tem vantagem, tipo, se a gente for analisar todos os modos do Gun, os domínios, o U e tu e tudo, o Gun é superior na força, o Gun tem vantagem física, o Gun é superior na resistência, o Gun é superior, acho que em todos os feitos físicos e de força. Eu acho que ele perderia talvez só na velocidade. Mas e olha lá, porque se a gente for contar o Tui dele aqui, provavelmente o Gun com o Tui é assim muito superior ao Gun em quesito velocidade também. Então aqui no quesito força física e atributos físicos, o Gun não só tem vantagem, como ao meu ver, e na minha opinião, é superior em todos os quesitos do Gun. E é isso, galera. Comente o que vocês acham, comente a opinião de vocês e bora pro outro quesito aqui. O outro quesito, galera, é técnica, o quesito técnica. Vamos lá, esse é um quesito muito debatível, galera. Por quê? Bem, aqui eu dei empate, tipo, analisando tudo pro Go e Gun, eu dei empate, porque ambos são gênios treinados pelo Tom Lee e também são gênios, tipo, o Go é o gênio das armas, das espadas, e o Gun é um gênio da progressão. O Gun nunca para de treinar, né? E bem, agora deixa eu falar, tipo, sobre o Gun aqui nesse quesito técnica. Bem, o Gun é um gênio, tipo, o cara é viciado em artes marciais, viciado em luta, tanto que o Gun, tipo, é um cara, tipo, que a especialidade dele é Karate Kyoshin e Aikido, mas ele sabe todas as artes marciais, praticamente, ele sabe o básico ali das artes marciais, que ele é um cara que nunca para de treinar. O Gun tá sempre procurando evolução, procurando ser mais forte, mais técnico, tudo. E o Go, galera, o Go é um cara extremamente técnico, o Go é um gênio, tipo, o Go, como a gente nos últimos capítulos do Arco de Shion, a gente descobriu que o Go simplesmente não treinava. Tipo, o Go, acho que a última vez que ele tinha treinado, pelo que dá a entender, era quando ele treinou lá com o Tom Lee, com o Dogyu. Tipo, daí ele já fazia uns 2 anos praticamente, se a gente for levar em conta, que ele não treinava, né, galera? Então, é bizarro isso. Bem, e nos últimos capítulos do arco de Incheon, como a gente viu, o Go foi dito que ele treinou ali, depois de ter falado do Lee Ji-Woo, ter falado alguma coisa pra ele e tudo. Ele treinou ali por 1-2 horas, se eu não me engano, e tipo, ele tinha a técnica luar da lua dele, que é uma técnica passada de geração em geração, uma técnica, tipo, muito foda, só que só tinha 4 técnicas dessa. E tipo, ninguém nunca tinha conseguido criar a quinta. O Go simplesmente em 1-2 horas de treino, depois de muito tempo sem treinar, foi lá e criou mais 46 dessas, eu acho. Vocês têm noção como isso é absurdo, galera? E tipo, o Go usando essas 4 técnicas foi aquele que lutou lá contra o Gun, Tui, acabou não dando dano, acabou perdendo. E foi o Go que estava lutando contra o Zou Feixun e estava perdendo também. Só que daí a partir da 5ª técnica em diante, o Go simplesmente virou outro personagem. O Zou Feixun não clicou. Acho que o Go usou até a 8ª técnica só, ou até a 10ª, se eu não tô lembrado aqui agora, mas acho que foi até a 8ª ou a 10ª. E tipo, ele randomizou o Zou Feixun quando ele começou a usar da 5ª pra frente. E simplesmente, o power-up do Go foi absurdo. Tipo, um dos maiores power-ups do PTJ-verse e de Luquism até o momento. Tipo, você tem noção que só com isso ele já subiu tanto de nível? Imagine, tipo, quando ele estiver usando as 20, 30 técnicas, ele tem 50, gente.
tipo, se ele da quarta pra quinta já tipo, mudou o personagem, já virou outro nível, imagine, tipo, na 30, na 40. Então, olha o quão absurdo o Go ficou, galera. Tipo, disparado um dos maiores power-ups da obra até agora. Eu acho que esse power-up do Go foi até maior que os power-ups de caminho que foi apresentado até agora e etc. Então, tipo, o Go se tornou um monstro, um absurdo com essas novas técnicas dele, que são 50, né? Então, tipo, ele tá outro nível, ele tá um absurdo. Mas, a gente tá analisando no quesito técnica aqui, né? Então, nesse sentido, eu dei empate, porque querendo ou não, o Gun também é um cara muito técnico, um cara muito sábio, é um cara com muitas técnicas. Dito isso, ele provavelmente tem um caminho também. Então, tipo, nesse quesito eu dei empate pros dois no nível técnico. Mas, né, a gente não sabe. Eu ainda vejo o Go sendo um pouco superior na técnica ali, porque o Go, tipo, na minha opinião, é mais gênio do que o Gun. Tipo, o Go não treinava e o Go, tipo, o Go, tudo que ele pega vira uma arma letal na mão dele, vocês estão ligados nisso? Então, na minha opinião, o Go, além de ser mais letal, é mais talentoso, é mais gênio que o Gun, na minha opinião. Mas o Gun tem o sangue, tem a genética superior, né? E é muito disciplinado, é muito talentoso e é muito trabalho duro também. Então é por isso que faz ele ser empatado. Tanto que o Go não treinava e treinou e, tipo, olha isso. Então, tipo, eu dei empate aqui, mesmo eu achando o Go um pouquinho superior, galera. Mas é isso, bora para o próximo tópico. Bem, galera, o próximo tópico aqui, eu vou falar a intenção de matar. É o tópico que eu quis aqui. Bem, intenção de matar, galera, eu vou dar aqui pro Go. O Go leva, tá? Na minha opinião. Por que eu falo o Go leva? Porque se a gente for ver as lutas do Go, toda vez quando ele começa a lutar a sério, começa a falar que vai lutar a sério, começa a ter a intenção de matar, algo do tipo, o clima muda, tudo muda. Se a gente for parar, a primeira vez que o Go fez isso, foi contra o Daniel Ui, lá na, acho que foi na terceira filial dos Works, não tô lembrado, acho que foi na quarta, a da Vivi, né? Onde quando ele olha, dá aquela olhada pro Daniel Ui lá com a intenção de matar, falando que vai lutar a sério, que quebrou a lança e ficou parecendo uma espada na mão do Go. Tipo, o Daniel Ui, o Park Yusuke Ui, no corpo perfeito, tipo, meio que quebrou e se afastou, tá ligado? Ele sentiu, coisa que até o momento ele não tinha feito, nem contra o Gun, nem contra ninguém. Então, tipo, olha isso, ele sentiu que o clima mudou, tudo mudou, tá ligado? Não só isso, quando o Go começa a lutar sério, galera, se a gente for reparar na luta do Zou Feixun, quando o Go começa a lutar sério, a gente percebe que o Zou Feixun, coitado, virou praticamente uma moeba, né? Não só com os Zou Feixuns, a gente pega a primeira luta do Go contra o Elhan lá, o Go brincando tava tomando sacode do Elhan, o Elhan, daí quando o Go fica puto e começa a lutar sério, tipo, o Elhan vira uma moeba também. Então, tipo, porra, a intenção de matar do Go, o lutar sério do Go, na minha opinião, é muito superior ao do Gun. Por quê? Se a gente pega o Gun no arco Hunt for Gun, quando ele fala que acabou a brincadeira, agora vocês vão morrer, naquele momento ali, galera, os da segunda geração sentiram tudo, o clima, tudo, só que nenhum deles temeu, nenhum deles, tipo, continuou indo pra cima sem medo, sem piedade e querendo, vamos dizer zero, o Gun falou que ia matar eles e não matou ninguém, né? O Gun falou, acabou a brincadeira, agora vou matar vocês. Não matou ninguém, ninguém temeu ele, todo mundo continuou indo pra porrada mesmo apanhando, né? Então, tipo, a minha opinião, a intenção de matar do Go, aquela aura, tipo, quando o cara fala, pá, você tá fudido, sei lá o que, do Go é superior ao do Gun, tipo, principalmente, tipo, se a gente for ler Menager King, quando o Go chega e começa, tipo, porra, mostrar a aura dele, mostrar os bagulho, porra, em Menager King o Go arranca braços, tá ligado? O Go já arrancou braço, o Go já matou um cara, acho que arrancando a cabeça dele em Menager King. Então, tipo, vocês estão ligados quão absurdo é essa intenção do Go, tipo, essa intenção, essa aura do Go assassino, essa vontade de matar, quando o Go usa, tipo, o clima muda, tudo muda, o ambiente muda. Então, tipo, é um absurdo se a gente for reparar na luta dele contra o Dogyu também. Então, nesse quesito, na intenção de matar, na aura ali, exalada, tudo, pelo que os oponentes sentem, tudo, eu dei vantagem pro Go e acho que o Go nesse quesito aqui leva, galera. E é isso, é a minha opinião, na minha análise, comente a opinião de vocês aí e bora pro próximo tópico. Bem, o próximo tópico aqui, galera, vai ser o controle emocional, que, vamos ser sinceros, numa luta é a coisa mais importante. A sua inteligência, o seu QI de batalha, mas também a sua calma, a sua, tipo, pô, você não pode se emocionar e sair que nem um louco, ou tipo, você também não pode se controlar demais, não pode ser passivo demais. Você tem que ter um controle emocional certo para o desenrolar da luta. Se exige mais ação, agressividade, se exige mais, tipo, análise, mais calma. E nesse quesito, galera,
o Gun domina, né, completamente. Tipo, se a gente for reparar, desde o início da obra, o que o Gun mais faz é ter um controle emocional absurdo durante as lutas dele, né, e lutar com uma inteligência e um QI de batalha gigantesco. Se a gente pega, vamos analisar só o Hunt for Gun, que foi o arco que mais teve luta do Gun. Desde o início até o fim, o Gun luta analisando tudo, tipo, ele tá ali, tipo, com um controle emocional absurdo. Eu acho que o Gun vai perder o controle emocional dele só na luta contra o Elhan, mas nem isso. Na verdade, acho que foi contra o Elhan, que daí ele entra no modo adrenalina, que daí, tipo, ele já meio que foi pro foda-se ali, né? Entrou no modo adrenalina e tudo. Mas depois ele recupera o controle emocional dele e tudo. E vai perder o controle só de novo lá quando ele vê que o DG tá meio que matando o Choi Sodong, que não estava, né? Mas ele olha lá e meio que ele perde total o controle emocional dele, fica perdido. E o Go corta o pescoço dele e daí ele entra no Tui, né? Só esses momentos que ele perdeu. Mas fora isso, galera, se a gente repara, o Gun tem um puta de um controle emocional absurdo. Tipo, ele sabe quando ele precisa ter mais intensidade, ter mais agressividade. Ele sabe quando ele precisa ter mais cautela, mais. Então, tipo, o controle emocional dele, a inteligência emocional dele, o QI battle dele é absurdo, galera. É monstruoso. Nesse sentido, na minha opinião, o Gun leva e leva de lavada, tá ligado? Mas é isso. E se essa luta, galera, essa luta não é só sobre força, é sobre mentalidade, né? Tipo, absurdo. Então, nesse quesito, o Gun tem uma vantagem monstruosa sobre o Go, né? Mas bem, e se eles lutassem até a morte? Como que daria um desenrolar disso? Se a luta fosse até a morte, não fosse só uma luta ali, fosse uma luta até a morte, como seria um desenrolar disso? Bem, se o Gun lutar como sempre luta, né, galera? Tipo, se o Gun lutar como sempre ele luta, aquele estilo de luta dele, bem, aqui a gente não... Tipo, se a gente for analisar todas as habilidades do Go e do Gun, os feitos, tudo, o Go pode vencer, né, galera? Por quê? Porque, porra, olha o jeito que o Gun luta, galera. O Gun luta, tipo, se a gente for reparar o jeito que o Gun lutou no Hunt for Gun. Se fosse o Go ali em algum momento, porra, o Gun sairia sem um braço, sem uma espada, sem uma perna, sem a cabeça. Tipo, principalmente se o Go tivesse com a Awarangi, que provavelmente é uma espada que consiga cortar os ossos negros, né? Mas bem, mas e se o Gun decidir matar? O Go pode não ter tempo de brincar, né, galera? Porque como a gente sabe, o Go sempre brinca nos começos das lutas. Ele só, tipo, na luta que a gente viu deles lá no passado, quando eles eram jovens, o Go começa brincando, começa batendo, brincando, mas daí quando começa a apanhar, começa a levar um pouco mais a sério, mas ainda não tava, tipo, uou. Então se o Gun já for decidido pra acabar com a luta de início ali, tudo, porra, o Go pode se ferrar muito, o Go pode ir de F rápido. Mas, como eu disse, se o Gun lutar daquele jeito psicopata que ele luta, porra, o Go vai picotar ele fácil em algum momento, galera. E é isso, mas bem. A verdade é que quem errar primeiro, galera, morre, tipo, literalmente. E é isso o que torna essa luta tão assustadora. Imagine, um cara num erro ali, tipo, foi o que aconteceu com o Go, né, na luta que a gente teve deles a última. O Go errou, o Go escolheu acabar com a luta rápido o quanto antes. Ele escolheu matar algum quanto antes pra acabar a luta. Foi errado. O próprio Jinwoo disse que aquilo foi errado. Se o Go lutasse do jeito normal dele, tipo, ali segurando a luta, tudo enrolando, em algum momento o corpo do Gun ia tipo, superaquecer, ia cair, ia descansar, ia, tipo, acabar. O Gun ia ganhar por resistência. Coisa que o Go não quis, né? O Go errou. E bem, o meu veredito final, galera, a minha opinião final é que, em condições normais, eu daria um empate técnico. Tipo, sem regras, sem limites. Eu daria empate técnico, mas eu acho que o Go sairia com uma leve vantagem para o Kim Jong-un, né? E, tipo, na análise tudo, eu acho que o Go sairia com essa vantagem. Mas, na minha opinião, é um empate técnico. Mas eu daria vantagem pro Go, por quê? Porque ele é o único que realmente gosta de cruzar essa linha, galera. Se a gente for ver o Gun, todas as lutas do Gun, ele fala que vai matar, mas até agora eu acho que a gente não viu o Gun matando um personagem na obra, desde, tipo, tirando o passado dele, tipo, o Gun atual. A gente nunca viu o Gun matando um personagem, o Gun lutando até a morte. A gente nunca viu isso do Gun, né? Já o Go, galera, o Go gosta de cruzar essa linha. Tipo, principalmente se a gente for pegar o Go de Manager King. Pô, o Go de Manager King arranca braços, arranca cabeça, mata os caras. Então, tipo, tá ligado nisso? Fora que o Go eu acho que é mais psicopata que o Gun, né, galera? E, na minha opinião, o Go levaria vantagem por quê? Porque, tipo, o Gun é um cara mais ofensivo. O Gun com uma espada que corta os ossos negros, galera, é muito difícil pro Gun. Por quê? Por que eu digo que é mais difícil pro Gun? Porque o Gun teria que ter mais velocidade
E teria que... O Gon não ia poder ser acertado, galera. Vocês têm noção disso? O Gon teria que ficar a luta inteira com medo. Tipo, um exemplo. Vou dar um exemplo simples pra vocês entenderem. No UFC, quando um lutador o foco dele é tipo Muay Thai, luta em pé, vai lutar contra um grappling, com o foco dele é luta agarrada, o lutador de pé sempre fica mais enferrujado, sempre fica mais, tipo, mais duro. Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento o cara pode derrubar ele e aí fica difícil. Numa luta entre Go e Gun, na teoria, seria isso. Por quê? Porque o Gun teria que ficar sempre atento e, tipo, tomando cuidado pra não ser cortado, pra não perder um braço, pra não se fuder. Porque os golpes do Go seriam muito mais, tipo, críticos. E principalmente o Go 50 técnicas, mesmo o Gun com caminho. E se a gente for levar em conta, um usuário de caminho só perde para outro usuário de caminho, aí sim não dá pra, né, pro Go, porque o Go não tem caminho, pelo que dá a entender. Mas essas 50 técnicas do Go dão um up tão absurdo nele que a gente nem sabe se, tipo, isso seria o suficiente. Tipo, vai com essas 50 técnicas ele consegue lutar com caras com caminho, tá ligado? Então a gente não pode saber. Mas, na minha opinião, é empate técnico, mas eu acho que o Kim Jong-un teria essa vantagem. Então, a vitória, na minha opinião, seria uma vitória do Go, com extremamente dificuldade, mas eu termino o vídeo dizendo um empate técnico com uma leve vantagem para Kim Jong-un, galera, o nosso gênio das armas, das espadas. E é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Go ou Gun? Analisando tudo que eu falei no vídeo, analisando a opinião de vocês, tudo, no geral. Go ou Gun? E é isso. Comente aí, galera. Comente a opinião de vocês. Se inscreve no canal do Suetan. Deixa o like se quer mais vídeos de Luquismo aqui no canal, né? Deixa o like. Deixem 10 de mais vídeos de Luquismo pra gente trazer aqui, pra gente conversar aqui. Hype o vídeo, ajuda muito. Tem no Telegram e Discord. E é isso, galera. Tamo junto. Falou, fui e tchau, galera. Até a próxima.